Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 17 de julho de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos no mês de outubro da revista de 1860. Esse trabalho é conduzido aqui no mundo físico pelas nossas queridas amigas e irmãs Aramita e Carla. Então já aproveitamos para juntos elevarmos o nosso pensamento e podermos, amado Mestre Jesus, te agradecer por esse encontro em tua casa, nesse porto que nos acolhe. Te agradecermos, Senhor, a oportunidade de estudo da obra Revista Espírita. Como é bom, Senhor, estarmos entre amigos e com a Tua proteção. Que essas lições possam nos transportar para aquele século em que essa doutrina estava sendo firmada aqui na Terra. Que os bons espíritos que aqui estão, que são responsáveis por esse estudo, que possam inspirar nossa Mita e a Carla, para que possamos mergulhar no estudo da obra. Te pedimos a permissão, Senhor, e te agradecemos infinitamente. Que assim seja. Estamos em outubro de 1860 e lendo o artigo do Sr. Jobá sobre o valor das comunicações espíritas. Nós já lemos uma parte e vimos o estilo do Sr. Jobá, bastante inteligente, mas meio empolgado, meio aloprado, digamos assim, nas expressões deles. Meio exagerado nas expressões deles. E aí, só para dizer que daqui a pouco o Kardec vai comentar sobre o artigo dele. Então, continuando. Tudo isso, porém, não tem sentido. Desde que hoje se sabe facilmente conversar com as criaturas do outro mundo, é preciso aceitá-las como são e pelo que são. Há poetas que podem ditar bons versos, filósofos e moralistas que podem dar boas máximas, historiadores que podem dar esclarecimentos sobre sua época, naturalistas que podem ensinar o que sabem ou retificar os erros que cometeram, astrônomos que podem revelar certos fenômenos que ignorais, músicos, autores capazes de escrever obras póstumas e que chegam mesmo a pedir que sejam publicadas em seu nome. Um deles, que pensava ter inventado alguma coisa, indignou-se ao saber que a patente não lhe seria entregue pessoalmente. Outros não fazem mais caso das coisas terrenas do que certos sábios. Há também os que assistem com prazer infantil à inauguração de sua estátua e outros que não se dão ao trabalho de ir vê-la e que desprezam profundamente os imbecis que lhe prestam essa honra, depois de os haverem desprezado e perseguido em vida. A propósito de sua estátua, Rimbaud não respondeu senão uma palavra: irrisão, quer dizer zombaria, gracejo, mas pelo tom do seu Jobá deve ser palhaçada. Um outro deu a inscrição da estátua que lhe prepararam e que sabe não havê-la merecido. E ele disse, abre aspas, ao grande ladrão, os roubados reconhecidos, fecha aspas. Frederic Wilhelm Henrik Alexander von Humboldt nasceu em Berlim em 14 de setembro de 1769 e desencarnou em 6 de maio de 1859, aos 89 anos. Ele foi um super cientista, era geógrafo,
polímata. Polímata é do grego aquele que aprendeu muito, que detém grande conhecimento em diversos assuntos. Ele era naturalista, explorador e proponente da filosofia romântica prussiana. O volume de seu trabalho em botânica e geografia levou à fundação do campo de biogeografia. Ele é o pai da biogeografia. Viajou pelas Américas e publicou seus estudos ao longo de mais de 20 anos. Foi a primeira pessoa a descrever o fenômeno e a causa da mudança climática induzida pela humanidade em 1800 e novamente em 1831, baseada em observações colhidas em suas viagens. Ele foi o primeiro a falar do que hoje a gente chama efeito estufa, que a gente faz do aumento da temperatura pelo efeito dos homens. E ele era o cara, o Rimbaud. Tem uma mensagem do espírito Alexandre de Rimbaud na Revista Espírita de 1859, em junho. E nessa mensagem ele foi chamado, e uma das coisas que ele fala é que ele é um espírito muito evoluído, ele é de outro planeta, que não cabe ele informar de onde, e que ele pediu para vir. E Kardec pergunta se ele não viesse, como seria? Ele disse: outro viria em meu lugar. Então, para ele, era um trabalho, um engrandecimento do espírito. E a gente, lendo a biografia dele, os desenhos que ele fazia das plantas, catalogar muitas plantas aqui da região também. Ele viajou o mundo todo. Essa capacidade dessa biogeografia, de dizer como é que o planeta se movimenta, o ecossistema, tudo isso ele fazia para a época, sem internet, sem enviar dados para outro, tudo na mão, manualmente, in loco fazer as coisas. Ele mostra a grandeza do espírito dele, né? Isso está em Revista Espírita? Em junho de 1859. Continuando, o senhor Jobá. Ele continua falando que dos espíritos, como ele falou, né, lá, para a gente ver quais são os escritos, que eles não sabem nada além do que eles sabiam em vida. E ele diz que tem uns que fazem questão de estátua, de querer ainda mostrar trabalho, e tem outros que nem ligam para isso. Aí ele cita, né, o Rimbaud, que era um cientista muito notável, quando ele fala, e o Rimbaud, ele tem estátua em vários países. Ele tem na Alemanha, ele tem nos Estados Unidos, ele tem uma universidade com o nome dele. Então ele foi um cara que ele movimentou a ciência como um todo. E quando ele diz que inauguraram a estátua dele, ele fala irrisão, né? Ou seja, isso é sem importância, isso é bobagem, isso não interessa. Ou seja, mostra a grandeza do espírito. E outros que ainda fazem questão disso, mesmo desencarnados. E nós estamos agora na segunda parte do estudo Obras Póstumas, que é como Kardec começa, como ele se iniciou. E uma das coisas que ele fala, que é bem interessante, que ele disse, uma das primeiras noções que ele teve é de que o espírito, depois que morre, não aprende tudo, não sabe tudo. Ele continua sendo o espírito que ele sempre foi. O que ele sabe é o que ele continua sabendo, o que ele aprende. E que isso evitou que ele cometesse muitos erros de aceitar, sem interpretação, sem investigação, o que era dito pelos espíritos. Então é interessante notar que é uma das primeiras coisas que Kardec já se apercebe, né? E nem te perguntar bobagem, né? Que ele diz que os espíritos não respondem, o que a gente pode fazer por nós mesmos. Continua Jobá. Em resumo, devemos considerar como certo que cada um leva consigo o caráter e as conquistas morais e científicas. Os tolos daqui são ainda os tolos de lá. Só os larápios, que não têm mais bolsos a esvaziar, os gulosos, nada mais a fritar, os banqueiros... O Jobá já viu, né? O Jobá tem uma linguagem assim bem, né? Os banqueiros, nada mais a descontar, sofrem tais privações. É por isso que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, nos recomenda o desprezo das coisas terrenas
que não podemos carregar nem assimilar, para só pensarmos nos bens espirituais e morais que nos acompanham e nos servirão pela eternidade, não só de distração, mas como degraus para nos elevarmos incessantemente na grande escada de Jacó, na incomensurável hierarquia dos espíritos. Como falamos. Ou, como diz Kardec, quanto mais o espírito é preso e ligado às coisas terrenas, coisas da matéria, mais ligado e preso a que ele vai ficar. Quanto mais ele trabalhar para adquirir ou para ver as coisas que são importantes no mundo espiritual, ou seja, a parte moral, se tornar um ser humano melhor, tanto mais vai progredir, como ele diz, nessa imensa escada de Jacó. Ou seja, para dizer que a evolução, a nossa evolução espiritual, a moral, ela é incessante, ad infinito. E é como ele diz, não é só eu lembrei do Rimbaud, né? Não é só uma distração, é um engrandecimento mesmo para se elevar incessantemente. Então ele já sabia muita coisa, né? Mas ele vem para cá e nessa matéria nossa mais densa ele consegue catalogar e expandir novamente o seu espírito. E uma coisa que os Emmanuel, né, Joana de Ângeles sempre recomendo para a gente estudar sempre, né? Que a gente é matéria hoje, amanhã não seremos mais, esse corpo vai ficar, mas tudo que adquirirmos em inteligência, em conhecimento, isso vai com a gente, né? E aí eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo hoje, ele diz: tudo que você faz com excelência, que é para ser o virtuoso, não é obra de uma vida, então você é uma obra de várias vidas. Então a gente precisa estar sempre movimentando, né? Agora a máquina cerebral no aprendizado, para criar esse costume, como diz, e a tia diz uma coisa, tão bacana a gente saber que tem escola no mundo espiritual, né? E se você já tiver esse hábito aqui, você já chega com esse hábito lá. Mas aí se você chega lá com um hábito preguiçoso, daquela que diz assim, ai, quando eu morrer eu vou descansar, né? Aí, chegar do outro lado vai se decepcionar, porque não é descanso. A vida, o universo é movimento. Meu pai trabalha até hoje. É para a gente ficar com isso e estar sempre movimentando. Continua Jobá. Assim, vede quão pouco caso fazem os espíritos bons dos bens e dos prazeres grosseiros que perderam ao morrer, isto é, ao entrar em seu país, como eles dizem. Semelhantes a um sábio prisioneiro arrancado subitamente de sua cela, não são suas roupas, seus móveis, seu dinheiro que ele lamenta, mas os seus livros e manuscritos. A borboleta que sacode o pó de suas asas antes de retomar o voo, pouco se preocupa com os restos da lagarta que lhe serviu de habitáculo. Enfim, o seu Jobá me comoveu com esse exemplo, né? Da borboleta que voa, não vai ligar para o casulo, né? Do mesmo modo, um espírito como o de Buffon não mais lamentará o seu castelo de Montbard, como Lamartine não lamentará seu Saint-Ponte, que tanta questão ele fazia em vida. É por isso que a morte do sábio é tão calma e a do humanimal tão horrível, porquanto sente este último que, perdendo os bens terrenos, tudo perde. Aí se agarra como o avarento ao seu cofre forte. E aí ele cita, né, o Buffon, que era o Conde de Buffon, o Georges-Louis Leclerc, que ele nasceu em 7 de setembro de 1707 e desencarnou em 16 de abril em Montbard, justamente nesse seu castelo, em 16 de abril de 1788, aos 80 anos, foi um naturalista, matemático e cosmólogo. Ocupou o cargo de diretor do Jardim do Rei, agora chamado Jardim das Plantas. Suas obras influenciaram as próximas 2 gerações de naturalistas. Publicou 36 volumes de sua... No título do livro dele era História Natural.
durante sua vida, com volumes adicionais baseados em suas notas e pesquisa, sendo publicado nas 2 décadas seguintes à sua morte. Ou seja, o Conde de Buffon, que era um cientista e um naturalista, né, que passou a vida escrevendo, e aí ele faz essa comparação. Ele não vai, quando desencarnar, ficar preocupado com seu castelo em Montmartre. Ele vai ficar preocupado com seus escritos e com a sua obra. Assim como Lamartine, e aqui tem a nota do Lamartine, a nota 62, que é Afonso de Lamartine, nasceu em 1790 e desencarnou em 1869, poeta e político francês. E quando ele fala esse humanimal, é uma junção de palavras, né? E o tradutor diz que essa palavra foi cunhada por Jobat. A palavra humanimal não faz parte do léxico francês, embora no contexto da frase em que se acha inserida, possamos adivinhar facilmente o seu significado. Ou seja, o humano ainda ligado na sua parte animal. Porque nós temos 2 partes, né? A parte animal, da vida, de relação, e a gente tem a parte espiritual. E a qual a gente mais se ligar, nela mais viveremos. Continua Jobá. Seu espírito não pode sequer afastar-se, prende-se à matéria e continua a assombrar os lugares que lhe foram caros. E em vez de fazer incessantes esforços para romper os laços que o retêm à terra, a ela se prendem como um desesperado. Sofre verdadeiramente como um danado, por não mais poder gozá-los. Eis o inferno, eis o fogo que esses réprobos se empenham em tornar eterno. Se empenham em tornar eterno porque continuam buscando a matéria, usufruir dos bens materiais que já não fazem mais parte, né? E no Lázaro Redivivo, eu acho que foi antes dessa que encerrou agora, ele conta a história de um que leva uma pessoa para uma estação mais acima, achando que ele vai gostar de ver aquelas coisas, só que ele está preocupado com o quê? Com os seus bens terrenos, com quem o deve. E aí esse benfeitor insiste até que o outro, como se dissesse para ele, liberta. Isso aqui ainda não é para ele não consegue aproveitar e apreciar. E aí abrir os portões para ele ir, como ele diz no final, no seu purgatório, atrás dos seus bens, até despertar para coisas maiores. Assim somos nós. E essa oportunidade de estudo é para a gente, pelo menos, começar a pensar nisso, né? Aonde estão os nossos tesouros? Às vezes a gente pensa, e é bem legal, como a tia disse, não é só eu pensar, me lembrei agora, algodão, que vai ser algodão, né? É o treino que a gente vai fazendo para nos tornarmos um ser humano melhor, para caminhar nesse caminho do bem, para poder a gente ir sintonizando com outros espíritos, né? Com outras zonas vibratórias, para quando chegar na hora do desencarne, a gente não ficar aqui apegado, ainda achando que estamos vivos. Tais são os espíritos maus, que repelem os conselhos dos bons e que necessitam socorros da razão e da própria sabedoria humana, a fim de se decidirem a abandonar a presa. Os bons médios devem dar-se ao trabalho de fazê-los pensar, de doutriná-los e orar por eles, pois confessam que a prece os alivia. Por isso mesmo, testemunham o seu reconhecimento em termos às vezes muito tocantes. E o Kardec fala em vários meses, de vários anos da Revista Espírita, chama a atenção dos associados para não esquecer a oração pelos espíritos sofredores. Então, levar isso a sério, né? A oração pelos sofredores, que Kardec era muito ferrenho nisso. Isso prova a existência de uma solidariedade entre todos os espíritos, livres ou encarnados, porque, evidentemente, a encarnação não passa de uma punição e a terra de um lugar de expiação, onde, como diz o salmista,
Não somos postos para nosso entretenimento, mas para nos aperfeiçoarmos e aprender a adorar a Deus, estudando suas obras. Vou fazer uma observação, que isso aqui é a opinião do Jobá. Sim, quando ele coloca a punição, né? Porque no tocante, quando a gente pega o livro dos Espíritos, e tem a questão qual o objetivo da encarnação, ele diz provação. Para uns expiação, para outros provação. A expiação, ela surge quando há o retrabalho. Certo? Aí há a necessidade da expiação. O objetivo princípio da encarnação do Espírito é provação. Certo? Está bem claro. E expiação, ele coloca para uns expiação, para outros provações. O professor está certo quando ele diz assim, olha, isso é um texto do senhor Jobá, não é de Kardec, e ele está usando, a gente percebe que ele tem um linguajar é muito extremista, né? E às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque uma palavra mal posta pode distorcer tudo. Então, quando a gente fala que encarnar é uma punição, eu posso perguntar, e aonde foi que eu errei para ter essa punição? Né? E na minha primeira encarnação já foi uma punição? Então não é bem por aí. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. O planeta Terra é um processo de aprimoramento. E eu também não posso cair na ideia dos anjos decaídos, que eu estava no mundo espiritual vivendo muito bem e de repente eu errei em algum lugar no mundo espiritual e fui punido para reencarnar. Então essa crença também não cabe ao espiritismo. Então é expiação e provação, né? O nosso processo aqui na Terra. Para uns punição, né? Para uns prisão mesmo, né? Isso vai dependendo aí já das nossas escolhas. E ele diz, né, para a gente procurar nos aperfeiçoarmos e aprender a adorar a Deus estudando as suas obras. Ou seja, através do estudo, através do esforço, sempre buscar as melhoras. E eu vejo no sentido que ele fala um lugar de expiação, a Terra, porque todos nós sofremos, né? E aí, a grande maioria, como ele diz, né? Estava no começo do Espiritismo, e a grande maioria via como um sofrimento, né? Um sofrimento está aqui, principalmente se você fosse... como está no século XIX, essa coisa bem demarcada as classes sociais. Se você nasceu operário, você morre operário. Se você nasceu nobre, você continua nobre. E os sofrimentos são bem demarcados. E aí ele vai dizer assim, não, a gente procura estudar as obras e se aperfeiçoar para cada vez mais a gente melhorar. E aí eu acho que vale a pena, Aramita, a gente ler a questão que o professor trouxe, a 132 e a 133. Você lê pra gente? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Essa é a questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação ainda tem outra finalidade, a de pôr os espíritos em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Isso está no canal, tá, gente? Pode ir lá, os comentários da tia Ticato. E acho que a outra também vai lá. Questão 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a um
sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Ou seja, precisamos todos da vida corpórea. Faz parte, né? Então, em nenhum momento ele usa o termo punição. Ele usa missão e expiação, né? Esse é o processo, né? Depois nós vamos ver os comentários de Kardec. Sim. Continua Jobá. De onde se segue que o mais infeliz é o mais ignorante, o mais selvagem torna-se o mais vicioso, o mais criminoso e o mais miserável dos seres, aos quais Deus outorgou uma centelha de sua alma divina e talentos para os fazer valer, e não para os enterrar até a chegada do Mestre, ou antes, até o comparecimento do culpado de preguiça ou de negligência perante Deus. Eis o que verdadeiramente é para uns e para outros o mundo espírita, que a uns inspira tanto medo e a outros tanto encanta, e que nem mereceu esse excesso de homenagens, nem essa indignidade. Quanto à força de estudo e de experiência, nos tivermos familiarizado com o fenômeno das manifestações, tão natural quanto qualquer outro, reconheceremos a veracidade das explicações que acabamos de dar. O poder do mal, que é concedido aos espíritos, tem por antítese o poder do bem, que se pode esperar dos outros. Essas duas forças são adequadas, como todas as da natureza, sem o que o equilíbrio se romperia e o livre-arbítrio seria substituído pela fatalidade. O cego fato, o fato bruto, o destino cego, exceto o fato, é um destino cego, inteligente, a morte de todos, a catalepsia do universo, o caos. Jobá exagerando. Demais. O Jobá, ele derrapa feio nas curvas. O poder do mal que é concedido aos espíritos. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. A gente está lendo aqui o texto do senhor Jobá e depois o professor Allan Kardec irá comentar, tá bom? Continua Jobá. Proibir interrogar os espíritos é reconhecer que eles existem. Assinalá-los como prepostos do diabo é fazer pensar que existem os que são agentes e missionários de Deus. Que os maus sejam mais numerosos, estamos de acordo, mas há de tudo como na terra. No entanto, porque há mais grãos de areia do que pepitas de ouro, deve-se condenar os garimpeiros? É ele interrogando e falando, né, que tem espírito, tanto os bons como os maus, e que tem mais, e a gente sabe, isso é um planeta de provas e expiações, onde o mal sobrepõe o bem. E ele diz que a gente não pode, né, por conta disso, condenar o garimpeiro, se tem mais areia do que pepita de ouro. E aí ele está falando que também de proibir a comunicação com os espíritos. Isso só prova que os espíritos existem. E lá em cima ele fala basicamente que cada um de nós tem o seu livre-arbítrio, né? Quando os espíritos vos dizem que lhes é proibido responder a certas perguntas de importância meramente pessoal, é uma maneira cômoda de ocultar a sua ignorância das coisas do futuro. Tudo quanto depende de nossos próprios esforços, de nossas pesquisas intelectuais, não nos pode ser revelado sem violar a lei divina, que obriga o homem ao trabalho. Seria muito cômodo para qualquer médium, tomado por um espírito familiar complacente, adquirir sem esforço todos os tesouros e todo o poder imaginável, desembaraçando-se de todos os obstáculos que os outros superam com tanta dificuldade. Não, os espíritos não têm semelhante poder e fazem bem dizendo que lhes é interdito tudo o que lhes pedis de ilícito. Contudo, exercem grande influência sobre os encarnados, para o bem ou para o mal. Felizes daqueles que os espíritos bons aconselham e protegem.
tudo lhes sai bem se obedecem às boas inspirações que, aliás, não recebem senão após havê-las merecido e realizado o esforço equivalente ao sucesso que lhes é dado por acréscimo. Também a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está lendo, tá, gente? Não é questão... Olha aqui, tudo lhe sai bem se obedece às boas inspirações. Os anjos da guarda estão para inspirar a todos. Todos nós recebemos as intuições e nós escolhemos seguir ou não. Então não é uma questão de... Então tem que ter muito cuidado. Vamos fazer uma leitura corrida do Jobá e aí o nosso próximo estudo vamos ver as observações do professor Allan Kardec. Quem quer que, deitado na cama, espere a fortuna, não terá muita chance de adquiri-la. Tudo aqui depende do trabalho inteligente e honesto que nos proporciona uma grande satisfação íntima e nos livra do mal físico, comunicando-nos o dom de aliviar o mal alheio, porquanto não existe um médium bem intencionado que não seja magnetizador e curador por natureza. Jobá, gente. Gente, Jobá. É uma predisposição orgânica. O Jobá é um pouco empolgado. Mas, ignorando possuir tal tesouro, não intentam utilizá-lo. É nisto que deveriam ser melhor aconselhados e mais poderosamente auxiliados por seus espíritos bons. Já deu a dica para os espíritos bons dos médiuns, né? Não está se metendo. Tem-se visto milagres análogos ao sucedido com o Duque de Seleusa, príncipe vasto, no Café Nocera, em Nápoles, em 13 de junho último, o qual acaba de publicar que foi curado instantaneamente de uma doença reputada incurável, da qual sofria há 10 anos, unicamente pela palavra de um velho cavalheiro francês, ao qual narrara seus sofrimentos. Então, eu não achei nada sobre isso, não. Mas é que ele disse, né? Alguém que estava doente contou a história para um curandeiro poderoso que ficou curado rapidinho. É isso. Mas sabe que existe, médio de cura. Mas de uma conversa assim... Há outros que fazem tais coisas em diversos países, na Holanda, na Inglaterra, na França, na Suíça. Mas eles se multiplicarão com o tempo. Os germes estão sendo semeados. É que ele mistura um pouquinho as coisas, mas ele fala uma coisa boa, né? Que assim, tudo aqui depende do trabalho inteligente e honesto. E aí ele diz que os espíritos não estão para servir o médium. Lembra que isso é um artigo para os médios, para o teor das comunicações, sobre o valor das comunicações espíritas. E ele diz aqui que os espíritos não vêm dizer para o médium o que ele não pode se esforçar e pelo trabalho adquirir. Os espíritos não estão para servir o médium. Aí ele fala que tem médium curador, que eles podem exercitar essa faculdade, né? Se você tem uma faculdade, ela é passível de exercício. E ele diz que você pode fazer isso com o trabalho. Isso que ele está dizendo. A gente tem que entender assim. A gente para hoje, a gente está lendo em 2023. Tem médium de cura para tudo quanto é lado? Não. Claro, e não pode ter mesmo. Por quê? Porque nós temos que passar por processos expiatórios. O que tem lá no livro dos médios, quando diz assim: o teu filho desapareceu. Tá, teu filho desapareceu, tu não sabe se está vivo ou está morto. Se tivesse um médium em cada esquina, tu iria procurar e dizer: meu filho está vivo ou está morto? E se for um bom médium, vai dizer: está vivo ou está morto. Então, aonde estaria o teu processo de expiação? Então, muitas vezes é um processo expiatório para a mãe a dúvida se o filho está vivo ou está morto. Ela precisa passar por isso. Por quê? Porque outrora ela deve ter dado fim em filho de alguém. André de Giora, está aí muito bem lembrado na obra Há 2000 anos. Então, normalmente a dor que eu passo foi a dor que eu fiz alguém passar. Então, eu preciso nesse processo expiatório. Da mesma forma, as enfermidades. Então, eu não tem como ter um médium para tudo, porque eu estaria resolvendo. E aí eu gosto de lembrar do Zé Arigó conversando com o Chico. O Zé Arigó disse: Chico, o Dr. Fritz disse que coloca você bonzinho desse olho em 1 minuto.
Qual foi a resposta do Chico? Sábia. Não, meu filho, deixa isso aqui, porque isso aqui ele usou a palavra, é karma, ou seja, é um processo expiatório, mas não era. Ele estava só nos ensinando. Porque com esse aqui eu já estou acostumado. Se ele curar esse aqui, o karma, ou seja, o processo expiatório vai me abrir em outro lugar. Então deixa que com esse eu já estou acostumado, eu já sei lidar com isso. Então o que o Chico estava nos ensinando, se colocando na cruz? Dizendo assim, saiba aceitar as suas mazelas. Então quantas vezes quando Jesus curava, ele dizia, vá, não tornes a pecar para que não te aconteça algo pior. E outras vezes ele diz, não, isso aí foi feito, essa cura, para confirmar o que eu vim fazer. O próprio cego de nascença, quando o encontrou, Lázaro, quando ele levantou do sepulcro. Então, tiveram algumas situações que foi programação do mundo espiritual para testificar que Jesus era um Cristo. Por isso é que eu digo, o Espiritismo ele não veio para curar corpo. O Espiritismo veio para curar a alma. Ah, mas o médium era igual. E a faculdade autêntica é, mas isso é Espiritismo? Não é. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que saber diferenciar. Não tem nada das obras de Kardec falando que tem que abrir centro espírita para fazer cura de corpo. E a outra coisa que a gente também tem que entender, mediunidade não tem absolutamente nada a ver com condição moral. Pessoas imorais podem ser médium, inclusive de cura. E o Chico, quando estava doente, procurava os médicos. Volta, se tivesse um médium de cura em cada esquina, para que a ciência... E ele dizia, os médicos é a mão de Deus atuando. E é isso que o Jobá se confundiu, porque diz, isso depende do trabalho que nos livra do mal físico. Nem sempre que o mal físico é o nosso caminho, né? Exatamente. Terminando, Jobá diz, os médios, devidamente advertidos sobre a natureza, os usos e costumes dos espíritos terrenos, nada mais têm a fazer do que se conduzirem de acordo. Quanto aos espíritos celestes ou de uma ordem transcendente, é tão raro se comunicarem com os indivíduos que ainda não é tempo de falar deles. Eles presidem aos destinos das nações e às grandes catástrofes, às grandes evoluções dos globos e das humanidades. No momento, estão trabalhando. Esperemos com recolhimento as grandes coisas por vir. Renovabunt facem terra, eles renovarão a face da terra. Jobá. E assim finalizamos esse texto que tem coisas boas, mas tem os exageros e as inverdades. Na próxima semana a gente vai ver as observações do senhor Allan Kardec. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus a oportunidade de estudar e aprender a estudar e conhecer tantas coisas. Muito obrigada, mestre. Fica conosco hoje e sempre e até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Que assim seja.